Sobre biopirataria, não é isso? Isso. Tá. E depois, gente, eu coloco o que a professora falar, eu tenho por escrito também, eu coloco lá no grupo. Eu não quis botar antes para não ficar É, coisa para vocês verem. aí eu vou passar também para o Thiago umas figurinhas, né? Assim, alguns esqueminhas em PDF que pode facilitar vocês a entenderem também, tá? E Depois eu eu passo. aprendi aqui, desculpa, André, eu aprendi aqui, Pode falar. se você quiser mostrar, pode mostrar. Eu Ah. aprendi aqui a habilitar. Olha, eu tô vendo. Aí fica à vontade, fica até melhor, eu acho. Então vamos lá, podemos começar. Então tá. Então agora vocês já estão vendo, né? Sim, Aham. Ou não? estamos. Tá. Então, para biopirataria, né? Para falar. Aí nesse caso vai ser rapidinho, né? Deixa eu botar aqui. Só para lembrar, né, que quando a gente falou de biopirataria, a gente lembra que é quando se explora algo que de forma ilegal, né, seja tanto um recurso natural ou até mesmo um conhecimento tradicional, tipo conhecimento indígena a respeito de alguma coisa desse recurso, mas de forma ilegal. E muitas das vezes isso acontece, essa exploração acontece até de um país com outro, né? Que a gente estava comentando, é muito comum ter recursos amazônicos que estavam sendo patenteados no Japão, por exemplo, como nesse caso do cupuaçu, né? E um dos primeiros que a gente escuta falar de biopirataria foi no caso de uma árvore, né, muito famosa que deu nome até ao Brasil, né? Qual é? Alguém sabe? Ninguém. Qual é? O pau-brasil, né? Ela foi um dos primeiros recursos a serem explorados, né, e levados lá para fora e tal. Então, assim, essa questão da biopirataria já acontece há muito tempo, né? E, falando de biopirataria, a gente fala muito também sobre o tráfico de animais, né, que não deixa de ser uma exploração ilegal desse recurso. E aí, aqui tem algumas... Ih, tô marcando aí sem querer de amarelo. Aí tem algumas imagens para vocês darem uma olhada sobre como de uma forma bem violenta, né? Vários animais nem aguentam, nem suportam essas viagens que fazem, né? Esse tipo de comércio ilegal. Às vezes, para você ter um animal, vários outros foram mortos, né? Infelizmente, isso é uma prática muito comum, né? No Rio de Janeiro mesmo tem gente que sabe vive acontecendo feiras, né? De animais silvestres, feiras ilegais. E assim, a prisão dessas pessoas que fazem isso, ela demora a acontecer, né? Assim, é muito raro ter. E aí, até falando sobre essa questão de tráfico de animais, de biopirataria, a gente pode comentar sobre as doenças que acabam vindo para nós, seres humanos, por conta desse contato com esses animais, né? A gente, às vezes, nunca teve contato com algum tipo de animal, e aí esse animal passa algum vírus, alguma bactéria para todos os usuários, seja lá o que for. E aí acaba que a gente dá o nome disso de zoonoses, né? Né? E uma que a gente pode dizer, né, que acabou acontecendo recentemente foi a questão da própria Covid, né? Conta, alguns cientistas relatam que isso pode ter acontecido a partir do... No início era um animalzinho que parecia um tatu, mas depois viram que poderia ser um morcego, né? Esse novo Covid, né, que a gente foi descoberto em 2019. Esse vírus veio e a partir daí que veio a partir de um animal, por conta do contato com esse animal silvestre, passou para humanos e os humanos espalham entre si, né? A gente está nesse caos todo hoje em dia por conta disso, né? Então, assim, aí na tela tem vários fatores que levam ao surgimento desse tipo de doença, né? Desmatamento ou mudança no solo, comércio ilegal, né? De animais silvestres, mudanças climáticas que fazem os animais sair de um lugar e ir para outra região e aí ter contato com os humanos, uma intensa produção, Posso dar né? um exemplo de comércio ilegal Pode de falar, animais? pode falar. Comércio ilegal de animais. Como é aí perto da onde fica a escola, em Caxias. Tem uma passarela em Caxias que, gente, vende, sei lá, É vende até bizarro. carro. E eu lembro, teve uma época que eu frequentei ali e eu passava pela passarela e eu via animais assim que eu olhava,
Ué, esse animal é o tipo de animal que se vende aqui. Então, só para dar um exemplo aí, de repente o pessoal já passou por ali também e já viu. Pois é. E isso, assim, às vezes tem risco de a pessoa compra um animal que não é da região, né? E aí acaba que esse animal, às vezes ele foge, às vezes ele é solto, às vezes é mais de um, né? E acaba trazendo vários prejuízos até para a fauna local, né? Que é o que a gente chama de espécies exóticas que são invasoras, como foi o caso, aquele miquinho fofo, né? Que todo mundo vê nas matas, né? Aqui no Rio, aquele saguizinho de tufinho branco, ele não é daqui. Ele veio lá do Nordeste, trouxeram ele para cá, aí ele se expandiu e está causando a morte até de outros micos que são daqui, né? Porque ele é maior, ele é mais agressivo, né? Então acaba que os outros não conseguem sobreviver por conta da vinda desse para cá, né? Então, assim, são vários problemas relacionados a isso, né, que a gente pode ter. E aí acho que deu para dar mais ou menos uma resumida, né, sobre essa questão da biopirataria, né, mais rapidinho. E aí um outro tema que é interessante para a gente falar é sobre a escassez de água, né? A gente vive num país, vive num planeta, né? Vamos falar primeiro do planeta, né? Onde ele é composto, 3/4 dele praticamente é água. Porém, será que essa água toda está disponível, que está no planeta, está disponível para a gente beber diretamente, né? E da onde vem essa água? A gente sabe que tem água nos oceanos, nos rios, infiltrada no solo, né, nos aquíferos, lençóis freáticos. A gente tem essa água que vem na forma de chuva, né? A gente tem todo um ciclo. A água, ela está sempre voltando, né? Ela está sempre se refazendo. Só que será que essa água está sempre... Ela é possível, ela está sempre disposta para a gente poder beber, né? É uma água potável? Então, essa é a questão, né? Então, quando a gente fala de água potável, a gente tem basicamente só um pouco menos de 1% da água disponível no planeta, ela está própria para beber, né? Que é da água, isso a gente falando de água doce, né? Nem toda água doce que está disponível no planeta, ela está potável, né? Porque a gente sabe que tem muito rio que está sujo, colocam esgoto diretamente na água, né? Sem tratamento, esse é um grande problema, né? A questão do esgoto sem tratamento. A gente sabe que tem muitos lugares, falando de Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem muitos lugares onde não tem saneamento básico. Isso assim, Brasil, né? Se for para a escala mundial também tem um monte. Então, assim, apesar de a gente ter muita água no planeta, a água para consumo imediato que a gente tem, a porcentagem dela é muito pouca, né? Tipo 1%, menos de 1%, né? Porque é uma água potável. E quando a gente vai pensar nessa água potável que está pronta para o consumo, boa parte dela vai para onde? Vai para a agricultura, né? Então, a agricultura, até mesmo a pecuária também, ela utiliza muito dessa água, não é nem para a gente beber, né? Além disso, também tem a questão da indústria, e aí, então, o restante que vai no caso, para as residências, né? Então, assim, se a gente fosse relacionar, né, com uma garrafa de água, né, água doce, água salgada, que teria ali, a gente, de água potável mesmo, seria só um pinguinho que a gente colocasse numa tampinha. Então, assim, achar que a gente tem água, que é um recurso que nunca vai faltar, não é isso, tá? Então, assim, água salgada a gente vai ter. Agora, se a gente vai poder beber essa água, é outros 500, né? Então, essa é a questão. Outra coisa que a gente tem que se ligar também é que, como eu falei, a gente tem que tratar essa água muitas das vezes para poder beber. Chega aqui, no Rio de Janeiro, a gente tem a SEDAI, né? Que faz isso, faz o tratamento da água. E ela passa por vários processos, porque a gente não pode chegar simplesmente ali no Guandu e beber essa água, né? Então, ela passa por vários processos para a gente poder beber. Além disso, também é importante, além de ter o tratamento da água, é importante ter o tratamento do esgoto. Porque de que adianta a gente chegar, não tratar esse esgoto ser todo jogado no rio, no qual a SEDAI, né, vai ter que tratar, e aí acaba que depois... Quem lembra o que aconteceu no início do ano, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo? A água ficou suja. Né? A gente estava impossível de beber aquela água. Por quê? É tanto esgoto, já chega para a SEDAI
tratar uma água que ela é esgoto puro, né? Então, olha só, quem lembra da geosmina, né? Então, assim, a água chega nesse nível para ser tratada ainda. Então, assim, acaba que recurso é muito mais gasto. Então, assim, se tomassem cuidado suficiente com a questão do tratamento do esgoto, a gente teria menos problema para fazer o tratamento da água que chega nas nossas casas, né? Então, assim, e acaba que essa substância, né, a geosmina, ela tinha em grande quantidade justamente por conta da grande matéria orgânica que tem no rio, né? E elas crescem em áreas onde tem muita matéria orgânica, onde tem muito esgoto, né? Muito lixo. E aí não é que necessariamente ela se alimenta daquilo, mas ela utiliza dessas substâncias também, né? Porque a cianobactéria, ela é uma bactéria que faz fotossíntese. Só que ela também precisa de fósforo, nitrogênio para fazer o metabolismo dela. E aí acaba que ela fica ali, se tem muita matéria orgânica, ela cresce demais. E aí acaba liberando toxinas naquele local, né? E aí foi isso que aconteceu com a gente. A gente viu isso bem claro acontecendo no início do ano, né? Então, assim, esse ano está cheio de exemplos de problemas ambientais, se vocês quiserem relacionar nos textos de vocês, né? E aqui é só para mostrar para vocês um gráfico sobre a demanda de água no Brasil, né? Do quanto a gente utiliza. Então, se a gente for falar nas questões abastecimento animal, né? No caso, abastecimento de água para poder ter a pecuária, né? Irrigação, mineração, atividade de indústria, termoelétrica, tipo, é uma quantidade do gráfico muito grande em relação ao que é o abastecimento rural e urbano, né? Então, digamos assim, uns 24, 25% dessa água, né, que é consumida no país, são para as pessoas utilizarem. O restante inteiro vai para a indústria, vai para a agropecuária, vai para a mineração, atividades nas termoelétricas e tal. Então, assim, a gente tem que pensar até o consumo, não só equilibrar, saber utilizar o nosso consumo de água dentro de casa, mas também do consumo que a gente faz da carne bovina, né, ou a carnes em geral, né, porque para fazer pecuárias gasta-se muita água, e também a questão da indústria, né, que até uma blusa que você compra para fazer aquela blusa teve um gasto de água, né, então é um consumo consciente. Essa questão do consumo consciente, ela perpassa por muitas questões ambientais também, né, até no consumo de água. E a carência de água, quando a gente fala em relação ao Brasil, a gente, se vocês olharem aqui nesse mapa, aqui fala o número de meses em que a escassez de água é maior do que 100%, né? Isso em algumas regiões. Então, quando a gente olha no mapa, a gente vê o Brasil com mais áreas verdes, né? Com menos problema em relação à água. Só que a gente vê, por exemplo, região do Nordeste, outras regiões aqui, com uma certa escassez de água, né? Algumas até bastante, né? Ou seja, quase o ano inteiro sem água. Então, assim, mesmo o Brasil tendo um grande potencial, né? Uma grande quantidade de rios, né? A bacia hidrográfica no Brasil, ela é gigantesca. Mesmo assim, a gente tem escassez de água. Não é como no continente africano, na Oceania, né? Que a gente vê que passam boa parte do ano, algumas regiões sem água. Mas aqui no Brasil a gente também já começa a ter esse problema. Então, assim, dizem que no futuro, enquanto a gente está numa era em que ainda há muita disputa pelo petróleo, daqui a um tempo a disputa vai ser pela água. E a gente ainda tem também, não só no território brasileiro, mas também junto com alguns outros países da América do Sul, mas em maior parte no Brasil, um aquífero, que é chamado aquífero Guarani, que acho que, se não me engano, ele é o maior aquífero de água subterrânea que tem, né? Aquíferos são águas subterrâneas. E água limpa. Então, assim, isso pode ser uma reserva importante, né? Para a gente poder utilizar futuramente. E pouco se fala. Então, assim, é importante a gente lembrar muito da questão de economizar água, né? Mas a gente também tem que ter... também tem que questionar, também tem que... lutar, né, para que tenham políticas públicas para isso, né?
que as construções, quando forem feitas, ter reutilização de água, né? Então, assim, aquela água que você usa, que sai quando você lava uma louça, quando você dá... enfim, algum tipo, tem tipo de água que você pode reutilizar em outras coisas na sua casa. Por exemplo, a água que sai da sua pia, ela pode, por exemplo, ser utilizada para dar uma descarga, né? Então, a gente tem que ver formas também de reutilizar a água para a gente não ficar sempre usando essa água potável em tudo, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não sei se... alguém já falou indicação de filme e tudo mais. Então, assim, essa é uma questão muito importante. Pode falar, Thiago. Não, é só para esclarecer, é que ficava aparecendo uns traços azuis, aí eu até tô falando aqui que é do próprio slide, né, que você fez, não é isso? Não, tipo, eu não tinha falado isso não. Eu também achei estranho, nunca vi isso acontecendo. Professor, é alguém escrevendo na tela. Escrevendo não, no caso colocando esse negócio. Ah, tem como fazer Sério? isso? Não sabia. Tem. Mas foi bom, porque até que fica atraindo a atenção e... Enfim, tá bom. Mas quem fez, por favor, não faça mais, desculpa. Eu lembrei, quando você falou da disputa de água, aí eu lembrei do filme Mad Max. Você já viu, aí eu comentei aqui no chat, né? Porque eu até, semana passada, pensei em pesquisar alguns filmes e acabou que eu esqueci. Porque eu acho que os filmes abordando, né? A gente comentou semana passada, isso. Do 2012 e do Dia Depois de Amanhã, né? Que fala que os problemas que aconteceram nos filmes foi por conta do meio ambiente. E de a tarde, questão do aquecimento global, né, que você falou. De tarde, André, eles lembraram de um filme. Poxa, eu não consegui lembrar do nome. É um filme que são dois irmãos, só que um deles é mandado para o espaço porque eles acho que estão derretendo um satélite, mexendo num satélite. E aí, por exemplo, é a cena que tem... Que mostra, acho que a praia de Copacabana, uma grande onda e a menina correndo até um beco, assim. Então é porque o pessoal estava mexendo onde não era para mexer. Então esses filmes assim são bons para dar algumas ideias também para vocês. Me lembra também, que aí eu dou uma olhada em alguns filmes também sobre isso para indicar. Tá que bom. É bom que aí vocês vão ficando mais por dentro dos assuntos, né? Porque agora, assim, de cabeça também... Então, vamos lá. Então, um outro tema... deixa eu só compartilhar aqui com vocês. E aí, o outro tema agora que a gente vai falar é sobre as queimadas na Amazônia. Então, a gente vai falar um pouco mais da Amazônia, só que esse problema de queimadas, e principalmente na Amazônia, por quê? Porque a Amazônia ela é uma floresta tropical, úmida, ou seja, ela não tende a pegar fogo sozinha. Então, praticamente qualquer queimada, ainda mais nessas proporções que estão acontecendo, elas são queimadas criminosas, né? Então, assim, uma coisa no Cerrado, por exemplo, em que há uma vegetação um pouco mais seca e ela até naturalmente ela tende a queimar. Tem até algumas plantas no Cerrado que para elas germinarem, por exemplo, a semente germinar ou a flor desabrochar, precisa ter uma certa... O ambiente está seco, ou até mesmo uma queimada simples. Mas essas queimadas em grandes proporções, tanto no Cerrado como na Amazônia, como no Pantanal, que também está tendo, geralmente não são queimadas naturais, são queimadas criminosas, né? Feitas por atividade humana. Então, assim, quando a gente fala de Amazônia, a gente tem que falar da importância da Amazônia, né? Então, assim, por que a gente fala tanto da Amazônia? Qual a importância que tem? Primeiro que, assim, quando a gente fala de florestas tropicais no mundo, a gente diz que a Amazônia contém 1/3 de todas as florestas tropicais do mundo. Então, assim, ela é a maior, né? E, então, assim, isso já dá uma grande importância para ela, né? À toa que outros países também se preocupam, né? Além disso, uma coisa que a gente falou da questão da água, né? Ela tem a maior bacia hidrográfica do mundo. A galera aí que tá ligada em geografia já deve ter visto isso. Então, ela tem uma grande quantidade de rios, uma rede de rios enorme. E isso é bom para a gente também, né? No Brasil, a questão da água
a gente está um pouco mais tranquilo com relação a isso, mais ou menos, né? Como a gente falou, a gente vê que mesmo estando no Brasil, a gente tem um problema de escassez de água. Então, assim, mas ainda assim a gente tem a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, assim, isso já é uma importância com relação à Amazônia. Porque a floresta em pé, ela mantém as nascentes. A partir do momento que você retira a cobertura vegetal próxima dos rios, o rio ele pode ter assoreamento, processo de erosão, e aquele rio vai minguando, né? Até mesmo toda a transpiração que as próprias folhas fazem, né? Aquele ciclo de chuvas, ele vai diminuindo e isso vai fazendo os rios secarem, né? Ao longo do tempo. Então, assim, são processos mais complexos. Então, a floresta em pé, ela também ajuda a manter isso. E para a galera que está no 8º ano, por exemplo, isso aqui é a matéria que a gente já está discutindo também, que é a questão da grande umidade, né? O ar, conforme vai tendo a evaporação, né, do oceano, vai levando essa água lá para a Amazônia, deixa aquela área úmida e acaba que também, o que acontece? O vapor d'água também formado pela grande quantidade de vegetação. As folhas das árvores também transpiram. A gente não transpira quando está calor, né? Não forma suor. Então, as árvores, elas também têm esse processo, né? E aí, esse processo da umidade que chega, da umidade que a própria floresta forma, gera o que a gente chama de rios flutuantes. E essa umidade ela é importante para manter a temperatura em um certo clima, não só na Amazônia, mas como no Brasil e na América do Sul. E dizem até que essa umidade reflete até em outras regiões do planeta, né? Porque a partir do momento que você tem uma área mais quente, os ventos, né, as correntes de ar que passam para lá e vão para outros lugares, né, também vai influenciando em outras regiões. Mas principalmente no Brasil e na América do Sul, essa umidade ela é super importante. Então, a partir do momento que você vai diminuindo cada vez mais a quantidade dessas árvores, dessa floresta, isso aqui vai diminuindo. Então, vai dando alterações climáticas. Além disso, a gente sabe que nas grandes cidades, né, atividade industrial, carro, tudo isso libera uma grande quantidade de gás carbônico que a gente viu que é um dos gases do efeito estufa. Então, quanto mais gás carbônico a gente joga na atmosfera, mais ele faz com que o planeta esquente, ele fique mais quente, né? Então, os raios do sol entram e a quantidade que sai é menor, porque formou uma barreira desse gás, não só dele, como de outros, tá? Mas esse aqui é um dos principais. Então, a floresta em pé, ela promove um sequestro desse carbono. Em alguns países, esse sequestro de carbono ele é até monetizado, né? Países que têm grandes áreas florestais, eles fazem... esse sequestro de carbono ele pode ser utilizado como uma troca, uma moeda, né? Chamam de moeda verde. Isso é até interessante para quem quiser saber mais sobre isso, né? O que dizem, às vezes a floresta em pé, ela pode dar muito mais recursos do que ela devastada, né? Então, outra coisa, a importância também da Amazônia é a questão dos recursos naturais, né? Diversidade de plantas, diversidade de animais, a biodiversidade, né, da Amazônia ela é gigantesca. Existem animais e plantas que a gente ainda não conhece, né? Além de também conhecimento cultural das populações ribeirinhas, dos indígenas que ali vivem. Então, assim, é uma riqueza muito grande para a gente colocar abaixo só para plantação de soja ou para atividade pecuária, né? Para enriquecimento de poucos, né, digamos assim. Então, assim, aqui é um quadrinho para vocês verem sobre que o uso do fogo ele é bastante comum, né, na agropecuária brasileira, principalmente nas pastagens, né, para você colocar gado ali. A legislação ela até permite, mas se for de forma controlada. Existem agricultores que fazem um pedacinho da terra dele, queimam um pouquinho, né, para poder... Enfim, essa é uma prática bem defasada, né?
Mas, assim, com o controle até permite. Só que a gente vê que isso está fora do controle. E muitas das vezes não é o pequeno produtor que faz. São latifundiários, né? Ou seja, aquelas pessoas que têm grandes terras que fazem isso. Né? Então, assim, vocês veem que a questão da queimada, os focos de incêndio aumentaram. Aqui não está nem o caso de 2020, mas 2019, 2020 isso aumentou muito, né? E além da questão das queimadas terem relação com o desmatamento, né, que você retira a floresta, também acaba fazendo com que a gente seja responsável por emissões de gases do efeito estufa. Então, essas queimadas que acontecem, elas são responsáveis por grande parte das emissões do gás do efeito estufa no Brasil. Né? Então, enquanto a gente poderia estar se aproveitando por capturar, né, por fazer esse sequestro do carbono, a gente acaba liberando muito na atmosfera por conta das queimadas, né, que estão acontecendo. Aqui mostra, por exemplo, como era há um tempo atrás, né, a expansão agrícola, a André, questão... desculpa, é que são 8 minutos, tá? Só para você se guiar. Ah, tá, falta um pouquinho, né? 7 minutos, não é isso? É, Tá, pode deixar no... 7h45. Valeu. Tá bom. Valeu. Então, aqui, é só para vocês verem que a questão da expansão agrícola na Amazônia está aumentando. Enquanto a gente tem muito da atividade pecuária, né, da agricultura no sul e centro-oeste do Brasil, ela foi se expandindo até chegar em boa parte da Amazônia. Tá? E as queimadas são para quê? Tanto para agricultura, pecuária, atividade de mineração, garimpo. Quem viu ontem Fantástico, por exemplo, viu uma matéria sobre a questão do mercúrio, né? A utilização do mercúrio para os garimpos de ouro. E muito garimpo ilegal. Né? Então, na Amazônia, está tendo muita atividade desse tipo. E o que tem que ser feito? Queima para poder desmatar aquela área. Então, ontem, por exemplo, no Fantástico, mostrou isso. É uma coisa que está acontecendo direto. Então, assim, o tempo todo está nos jornais. E como consequência dessa degradação toda, o que a gente tem? Extinção de espécies. Então, assim, a gente já tem vários animais que estão correndo risco, né, de serem extintos. E aí, com isso, a gente perde boa parte dessa biodiversidade, causa desequilíbrio ecológico, né, várias coisas. Até plantas a gente pode perder, que tinham um potencial medicinal enorme, e a gente acaba nem descobrindo. Aumento da poluição, intensificação do efeito estufa, né? E aí aumento do aquecimento global, a questão da desertificação, né? E escassez de água. Então, áreas que já correm o risco de virarem deserto, conforme vai saindo, diminuindo essa umidade que vem da Amazônia, o risco de se transformarem áreas em grandes desertos é grande, né? Então, são consequências graves que a gente pode ter por conta do desmatamento dessas queimadas que acontecem na Amazônia. Tá? Você falou da Aroanas, né? Que foi uma série que falou dessa questão do garimpo, né? Garimpo ilegal e tal. Realmente. E aí, o que vocês têm alguma questão sobre isso? Nada? Não, a gente tem uma série... pode falar. Acho que tem uma série recente também da Globo, aí eu não sei se ela já passou na Globo mesmo ou se está online só no Globoplay, que fala sobre essa questão também. Agora não lembro o nome. Então, gente, vocês ainda quiserem falar alguma coisa, ainda tem 5 minutos, mas eu quero agradecer mais uma vez a professora Andréia por essas 2 aulas. Né? E, então, ela falou sobre a escassez da água, as queimadas na Amazônia, a biopirataria e o primeiro assunto, né, que foi da semana passada, que foi... Do aquecimento global. Do aquecimento global. A gente lembrou dos filmes. E aí, gente, agora a criatividade é com vocês, tá? Eu quero informar que eu vou perguntar lá no WhatsApp privado de vocês quem vai ser a dupla, o trio ou o quarteto. Porque agora eu vou montar grupos de WhatsApp com vocês, até para não ficar enchendo o grupo de responsáveis e o grupo de vocês de toda semana. E aí, como é que tá? E o texto? E um monte de gente que não quer ler aquilo, que não quer nada, não quis participar, não conseguiu. Mas aí para ficar uma coisa mais específica.
E aproveitem, gente, que vocês estão com nossos contatos, assim, para tirar qualquer dúvida sobre isso, sabe? Se é um momento... Vocês têm a gente, assim, qualquer momento vocês podem perguntar, mesmo se a gente não responda na hora, a gente vai responder em algum momento, né? Então, assim, aproveitem, sabe? Quem não quiser nenhum desses temas, mas vier com outro, me manda uma mensagem que eu troco uma ideia com vocês sobre esse tema, também sem problema. Se quiserem me mandar o texto aí, esse conceito aqui tá certo, é correto falar sobre isso, tipo, sem problema nenhum, pode entrar em contato comigo. Ou mesmo falar com o Thiago, ele fala comigo, enfim, vocês que sabem. Não, sim, então, aí eu vou até fazer esses grupos de WhatsApp, pessoal, para a gente estreitar o nosso contato e aí também partir para a parte do português, né? Porque vocês sabem, vocês podem escrever poemas, vocês podem escrever as histórias em conto, em crônica, pode escrever em primeira pessoa como se fosse um texto de diário ou uma carta para alguém. Então, assim, aí agora vai ser mesmo da criatividade de vocês, né? E aí a professora Andréa vai supervisionar o conteúdo, né, científico que vocês estão lidando, né? E assim, né, eu tenho muitas ideias para sugerir. Na semana passada a gente falou sobre a questão de super-heróis. Eu até botei no grupo do WhatsApp de vocês um desenho bem antigo, que era o Capitão Planeta, que o pessoal juntava poderes muito legal. dos elementos, né? E eu descobri, André, que existe ainda uma fundação que foi que criou o desenho, só que o desenho não existe mais, mas ainda eles fazem, né, um trabalho assim mundial até, uma coisa bem interessante. Pô, que legal. Esse é meu filho rindo. Super desenho, gente. Então tá bom, pessoal. Então ainda tem 2 minutinhos. Eu quero de novo agradecer a professora, agradecer muito a Conceição, a Laine e o Henrique do 9º ano. Que bom, né? A Laine e a Conceição com as meninas ganharam ano passado, então elas estão aí correndo atrás do bicampeonato. Esse ano que é o bicampeonato, né? Vão conseguir, se Deus quiser. Henrique, ano passado, também escreveu um texto muito bom, só que era um texto pequeno e a gente não conseguiu aumentar. E aí até o concurso já viu de novo essa história e diminuiu o número de caracteres, né? Porque o poema das meninas deu 3 páginas para atender a recomendação deles. E aí depois, quando saiu o livro, a gente viu que tinha muito texto bem pequenininho. Aí o pessoal argumentou que achou o texto muito bom. Eu falei, mas pois é, né? Mas eu tinha outros textos que eu não enviei, porque eu pensei que eu ia enviar e seria eliminado, vocês nem iam ler. Enfim, né? Caraca. Agora manda todos. Passaram o pano. Não, vou mandar todos, entendeu? Eles também falaram que... E pode ser mais de um... E pode ser mais de um grupo da escola ganhar, né? Pode. Outra coisa também que é uma novidade nesse ano, né? Pode ser mais de um... Teve uma escola que conseguiu 5 textos, se eu não me engano. A professora até ganhou diária para ficar um fim de semana em Friburgo. Falei, agora vai ser eu, mentira. Legal. Vai ter que dividir entre você e Mônica e eu aí. Fica sexta, um fica sábado, outro fica domingo. Outro domingo. Mas o quê? E vocês podem até se misturar, assim, né? Se você tem mais amigo, você é do 9º ano, é mais amigo de alguém da 82, da 81, vocês podem misturar. Enfim. Vai fechar a transmissão, pessoal. Muito obrigado aí. Valeu. A gente vai se falando. Boa semana para vocês e conversem com a gente lá, tirem dúvidas, aproveitem. Show, valeu. Tchau, pessoal. Laine, valeu, gente. É o melhor. Tchau. Discordem. Qual foi? Esse é o melhor nada. Você tinha que vestir o manto sagrado do Flamengo. Não, Flamengo também não. Sim, Fluminense o quê? Fluminense.